salvação. A gente vai falar sobre essas teorias, né, de salvação que vem nos acompanhando ao longo dos séculos, e porque essa ideia de salvação nos acompanha mesmo desde o início da humanidade. Porque, claro que os estudiosos dos desenhos rupestres, eles conseguiram entender que essa é uma preocupação que nos acompanha há muito tempo, né? Os desenhos rupestres, lá no início da antiguidade, já traziam essa preocupação com a vida eterna, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, hoje eu não trouxe nada de imagens, porque a nossa conversa vai ser bem abstrata. Então, agora me ouvem aí no fundo? Então tá, melhor. Então, o que é preciso para ser salvo? Esse item está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 15. E o nome desse capítulo, fora da caridade não há salvação. Então, quem quer ser salvo de alguém ou de alguma coisa, né? Isso faz parte do nosso instinto de conservação. Mas nós vamos falar aqui de algo que não é uma salvação propriamente do corpo físico, porque nós sabemos que a nossa trajetória aqui no planeta temos um início, meio e fim, né? Fazemos parte então de uma cadeia de ciclos de desenvolvimentos, onde todos nós devemos e podemos ir nos preparando para chegar naquele momento onde findou a nossa existência e entregar a nossa vida ao Senhor das nossas vidas, que é o nosso Pai, e que deu essa oportunidade, nos deu essa oportunidade de estar aqui agora, nesse corpinho, nessa família, nesta casa que nós estamos. Mas nem sempre isso é uma coisa muito fácil da gente pensar, né? Quando chega a hora do vamos ver, vamos entregar o nosso corpinho para Deus, a gente tem medo, né? E isso, o medo faz parte da nossa situação atual também, porque nós ainda não estamos completamente maduros em relação à nossa vida espiritual. E o Espiritismo vem nos ensinar isso, que nós devemos, na nossa escola espírita, que é a casa espírita, nós vamos aprendendo a lidar com a nossa questão espiritual. Porque nós não somos só o corpinho que vestimos, né? Aprendemos então que nós recebemos esse corpinho, que é um empréstimo de Deus, para que a gente possa então aqui, entre todos os seres da natureza, poder fazer a nossa parte, contribuindo então para que esse planeta siga adiante, siga avante. E olha que coisa, né? A gente está aqui agora, sabemos que vamos voltar, sabemos que vamos ir para um plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira casa, mas mesmo assim a gente ainda tem medo de deixar o corpinho. Por quê? Porque nós fazemos afetos aqui, né? Nós amamos muitas coisas. Nós amamos a nossa casa, amamos a nossa família, amamos os nossos animaizinhos. E quem quer se despedir de tudo isso de uma hora para outra, sem saber como vão ficar? A gente não estabelece, então, uma finitude para isso. A gente não se prepara bem para isso, a gente não quer saber. Mas vários filósofos, estudiosos, psicólogos, terapeutas, já se detiveram nessa questão existencialista. De onde nós viemos, quem somos e para onde vamos. Então, essas questões filosóficas, né, da nossa existência, ela perpassa, então, todas as nossas reencarnações. Sabemos que viemos, sabemos que vamos, voltamos e tal. E, então, a gente se pergunta, e se perguntou durante todas essas trajetórias, o que é necessário para que eu me salve? O que é preciso para que eu me salve? Então, essa questão de salvação é uma questão que vai nos remeter à prolongação, à continuidade da vida.
E a gente sabe que a vida não cessa nunca para ninguém. E também para os reinos que nós achamos que são reinos inferiores a nós, ao nosso, né? Então, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, todos os reinos que antecedem a humanidade são também, fazem parte do nosso planeta, fazem parte da existência e tudo é criação do Pai. Então, quando nós adquirirmos essa consciência de que nós somos apenas mais um, né? E, então, portanto, nós precisamos respeitar a natureza toda ao nosso redor. Então, a gente vai crescendo nessa questão de consciência. A nossa consciência vai se ampliando. E aí, antigamente, há anos atrás, a gente achava que a gente era a última bolachinha do pacote. Ou seja, embaixo de nós teríamos todos os animais, teríamos todos os vegetais, nós estaríamos então em cima dessa cadeia, né, dessa cadeia vital, ou seja, todos os animais estariam submetidos à nossa vontade porque nós temos a razão. Então nós, como únicos animais pensantes, então nós conseguimos entender que essa vida tem um fim. Então vamos voltar lá para o instinto de sobrevivência. Nós precisamos garantir que a nossa existência vai continuar. Então aí, muitas vezes, os religiosos condenavam os filósofos porque nos faziam pensar ou duvidar da nossa existência. Então os filósofos eram vistos como os diabos, né? Aqueles que faziam a gente entender que talvez a gente não continuasse. E vice-versa. Para alguns filósofos, né, viver é morrer. E, ao contrário, para alguns religiosos, morrer é viver. Então, é uma coisa interessante assim, né? Então, a palavra salvação, ela aparece na Bíblia várias vezes. E por isso, então, que nós nos dedicamos a essa questão de salvar-se. Salvar, então, é preciso, para a gente ganhar a vida eterna, é preciso que a gente faça alguma coisa. E todas as religiões se ocuparam disso. Peraí, eu tenho que dar uma resposta para essa inquietude nossa. Eu preciso dar uma resposta. Então, várias religiões se ocuparam disso e deram as suas respostas. E eu fui pesquisar essas respostas e achei aqui, mais adiante eu vou dizer para vocês. Então, essa questão da finitude do ser, ela vem nos acompanhando, né? Então, a gente se ocupou dessas perguntas. Como fazer, então, para continuar? Nessa tentativa de se livrar da morte. Então, a gente teve duas opções, ou filosofar, ou fazer religião. Olha que interessante, né? Então, se a filosofia traz a dúvida, as inquietações, ela é vista, então, como eu falei, né, como diabólica. E as religiões nos trariam, então, a certeza da salvação. Cada qual de uma forma diferente. Então, só que, claro, como nós estamos aqui dentro da doutrina espírita, hoje nós conseguimos fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente pode refletir, a gente pode levar para casa essas questões, perguntar, conversar, não mais aceitar algo que nos foi dado sem questionamentos, ou seja, a doutrina espírita ela não faz parte de dogmas, né? Então nós podemos questionar, duvidar, perguntar várias vezes, e é por isso que a gente está aqui hoje. Então, e assim a gente vai se envolvendo numa fé raciocinada. Então, o que é necessário para a salvação? Alguns segmentos religiosos vão dizer que quem crer e for batizado será salvo. Então, sugerindo que existem duas etapas para a salvação. A primeira é a fé, acreditar. A segunda é a ação, ir, né, se batizar. Outro segmento religioso nos fala que só é salvo aquele que tem fé em Jesus. Como se
estabeleceu então a primeira base, a primeira certeza, a primeira base para ter certeza que irá ser salvo. Então, acreditar em Jesus. Todas as demais provas são evidências consequentes dessa fé. Para uma pessoa ser salva, de acordo com a Bíblia, ela tem que crer em Cristo. Sem a fé em Jesus, nunca estará salva. Outro segmento religioso vai nos falar sobre sacrifício. Devemos estar dispostos a sacrificar tudo quando Deus nos pedir. Confiar nas riquezas pode impedir uma pessoa de entrar no reino de Deus. Buscar os tesouros do céu em vez de os da terra. Os seguidores de Cristo precisam estar dispostos a sacrificar todas as coisas para se tornarem verdadeiros discípulos. A salvação, então, esse é outro segmento religioso, vai nos dizer que a salvação é uma graça. É algo que a gente recebe sem merecimento, ou seja, como se alguns fossem escolhidos e outros não, né? Então, vai nos falar que é um presente e a graça não depende do esforço humano, mas porque Jesus fez tudo por nós quando morreu na cruz para nos perdoar os nossos pecados. A salvação, então, seria uma graça, um dom de Deus, porque ninguém é salvo pelas suas obras. E já no Espiritismo, eu achei muito interessante isso, por isso é bom a gente trazer essas outras ideias, para a gente perceber o quanto a doutrina espírita nos esclarece, né? E também nos consola. Porque no Espiritismo a gente vai entender que o princípio básico para a salvação, e Kardec vai nos dizer isso claramente quando ele põe no título do próprio capítulo que a gente está trabalhando hoje, fora da caridade não há salvação. Então, não mais aquela ideia de que fora da igreja não há salvação, né? Que também de um outro segmento religioso que nos falava isso. Então, a igreja, a gente sabe hoje que não é o templo, que não é uma casa, mas sim a igreja é a comunhão de todos os irmãos em Cristo, ou seja, numa fé, né, que nos congrega. Então, nós aqui também podemos nos considerar como uma igreja, porque a nossa igreja não tem mais dogmas, mas continua sendo uma reunião de irmãos. Então, é nessa igreja, nós aqui vamos aprender, então, que o que é mais importante para entrar na vida eterna é observar e guardar os mandamentos de Deus, conforme Jesus nos explicitou, né? Então, é por isso que Kardec entra também nesse jogo. Peraí, eu preciso explicar para essa população que nós temos também essa questão de salvação, mas que é diferente, é um pouco diferente do que estava sendo visto até então, até o momento de ele estar encarnado, né? Porque ele que conseguiu, então, através da ajuda dos amigos, dos espíritos superiores, fazer, então, esse apanhado de ideias. Não mais, então, ter que ir num templo religioso para se salvar. E aí ele vai falar, então, que a lei maior de todas as leis morais está a lei de amor, justiça e caridade. E para a gente poder entender melhor, né, eu vou ler para vocês a primeira parte que está nesse capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o que é preciso para ser salvo. Nessa mesma continuidade aqui, nós teremos a parábola do bom samaritano. Como ela é mais conhecida, eu não vou ler esta parábola, mas eu vou ler então o que está escrito em Mateus, capítulo 25, de 31 a 46, que de onde Kardec tirou, então, fez esse apanhado de várias ideias dos espíritos, que trouxeram, então, para compor esse capítulo. Então, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então
estarão à sua direita. Vinde vós que fostes benditos por meu Pai. Possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Porque tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer? Ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos? Ou sem roupa e vos vestimos? Quando foi que nos vimos doentes ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizeste em relação a um desses pequenos, destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, sem roupa, ou doente, ou na prisão e deixamos de vos assistir? Os discípulos, queriam também saber. Mas ele, o rei, lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. E aí então vem o doutor da lei e pergunta, mas então o que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? Aí Jesus responde: que é que está escrito na lei? Vejam bem, ele era um doutor da lei, era um fariseu, ele entendia muito bem todos os capítulos que estavam na lei deles, na lei judaica. E ele respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. E Jesus lhe disse: respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Então esse homem, querendo parecer ser mais justo, continua perguntando, mas quem é o meu próximo? Daí então Jesus fala a parábola do bom samaritano, que é quando aquele homem é assaltado no caminho entre Jerusalém e Jericó, e ele fica caído ali completamente nu, e passa então o sacerdote, que seria então a pessoa da mais alta hierarquia dentro da religião judaica. Ele passa, olha aquele homem caído completamente nu. Então ele não sabia se aquele homem era como ele, se era de outra nação, ou se era, não tinha como saber, porque não tinha suas vestes. Ele mesmo assim passa e deixa aquele homem caído. Passa então o levita, que seria o segundo homem, a segunda pessoa com maior cargo na hereditariedade, dentro da religião judaica. Passa o segundo homem e também faz pouco caso. Fica com pena, mas não faz nada, continua. Então vem o terceiro homem que se condói, tem piedade, tem pena daquele homem e faz com aquele homem caído tudo o que ele gostaria que fizesse se fosse com ele, se ele tivesse caído. Então ele vai, junta, dá de beber, leva para uma pousada mais perto, paga para esse dono dessa pousada para que ele continue sendo cuidado, pensou as suas feridas, ou seja, passou o medicamento necessário, continua. Então ele também consegue outra pessoa para que continue cuidando dele. E ele se acerca disso quando ele dá o dinheiro, da pousada, para que esse homem continue sendo cuidado. Então ele faz para com o próximo tudo o que ele precisava, o que ele necessitaria naquele momento.
se caso ele tivesse caído. Então aí vamos pensar em nós, né? Nós, no nosso lar, na nossa família. Quantas vezes nós vimos alguém necessitado, alguém que necessita de um amparo maior, e muitas vezes nós fingimos que não vemos. Então, hoje eu vim falar mais aos nossos corações quando a gente se permite se influenciar, talvez, pelo preconceito, né? Muitas vezes a gente quer a nossa família unida, mas não aceita o namorado da filha. Às vezes a gente não aceita a namorada da filha. Às vezes a gente não aceita o irmão do marido, a sogra, o sogro, né? Então, muitas vezes a gente faz vistas grossas quando a gente sabe que alguém está precisando do nosso amparo, e muitas vezes esse amparo não é material. Porque material a gente tem hoje, graças a Deus, a gente tem mais facilidade de conseguir. Pode ser que eu não tenha, mas eu posso pedir para outra pessoa que tem e poder auxiliar aquele que hoje está passando por necessidade. Então, a nossa caridade que a gente está vendo aqui hoje é uma caridade que vai nos puxar um pouquinho mais, vai nos exigir um pouquinho mais. Por quê? Porque eu não posso escolher com quem eu vou ser caridosa. E aqui, nesse estudo que nós fizemos, assim, a gente vai entender que caridade não é uma coisa que a gente faz, porque a gente faz ações benevolentes. Quando a gente precisa, por exemplo, agora, né? Eu vou trazer o exemplo mais recente, que os nossos irmãos do Caraá, Santo Antônio da Patrulha, de Osório, alguns Maquiné, precisaram muito da nossa ajuda. E todo mundo se envolveu. Todo mundo, pelo menos ali em Osório, a gente viu muita gente doando tudo. Não foi preciso mais de 1 ou 2 dias para que todos pudessem ter o que vestir, para que todos pudessem ter água para beber, para que todos pudessem ter comidinha quentinha. Não tinham mais as suas casas, mas tinham quem os amparasse. Os colchões foram doados, muita gente foi, e todas as cidades vizinhas se uniram nesses esforços. Então hoje a gente já consegue perceber que a caridade ela consegue, né, um caminho mais fácil. E as redes sociais fazem isso. Por quê? Porque no domingo foi feito um sopão lá para que todos pudessem ter o que comer, o que beber. Pô, que legal, isso é muito bom. Mas isso são ações benevolentes. O que não quer dizer que eu, Liliane, tenha ido lá fazer uma sopinha no domingo, não quer dizer que eu seja caridosa. Não, isso é uma ação, a gente chama fazer a caridade. Mas vamos pensar um pouquinho mais profundamente, e a doutrina espírita, graças a Deus, nos permite ir mais a fundo. Então a gente vai perceber que, poxa, lá no Livro dos Espíritos nós temos em uma das questões, né, Kardec vai perguntar, agora eu não sei de cor, eu não sou daquelas que decoro, sabe, tá aqui, as questões, mas é na questão 886, onde Kardec vai perguntar qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E a resposta dos amigos espirituais são BIP, que a gente chama de BIP, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A resposta do Espírito de Verdade deixa-nos então uma importante indagação. Caridade é algo que podemos fazer ou é algo que realmente me torna, ações benemerentes vão me tornar caridosa? Mas se eu começar a escolher para quem eu vou ser, com quem eu vou ser caridosa, então na verdade eu não sou caridosa. Se eu estou escolhendo, eu escolho os da esquerda, então escolho os da direita, eu não estou sendo caridosa. Eu estou usando do meu livre-arbítrio, claro que todos nós temos, para deixar alguns de fora. E hoje, a nossa consciência mais ampliada faz-nos perceber que nós precisamos ser cada vez mais inclusivos. Nós precisamos trazer para a caridade, para as nossas ações benevolentes, aqueles que a gente não gosta muito. Porque a gente tem esse direito, né, de gostar de uns e não gostar de outros.
Isso tudo bem, nós não conseguimos mudar. A gente tem simpatia por mais simpatia por uns e menos por outros, e isso é normal, é natural do ser humano. A gente não pode ter raiva de nós mesmos quando nós não conseguimos gostar de alguém. Existe algo do porquê disso, né? Existe um motivo. E talvez a gente não saiba aqui agora. Mas é preciso que, para que eu me torne próxima dessa pessoa, eu preciso me aproximar. E às vezes, esse me aproximar vai permitir que eu consiga perceber aonde que eu errei com essa pessoa e o que eu posso fazer para modificar essa situação. Muitas vezes a gente vai se doar mais para que essa pessoa comece também a ter simpatia por nós. Ah, mas não era a gente que tinha antipatia? Sim. Mas quando a gente começa a se aproximar para querer ajudar essa pessoa, mesmo que a gente saiba dos erros dela, pensem bem, né? Vamos lembrar, a indulgência é ajudar a todos sem se preocupar com as suas imperfeições. Então, não podemos escolher. Para a gente ser realmente caridoso, a gente precisa incluir a todos. A caridade, ela é inclusiva. Jesus não disse que era para a gente escolher aqueles que eram sãos, aqueles que não tinham problemas mentais, aqueles que não eram deprimidos. Jesus jamais deixou de fora alguma mulher adúltera, alguém que não estava cumprindo com as suas obrigações. Jesus jamais deixou de curar algum cego que tinha por efeito, lei de causa e efeito, que tinha então o efeito da cegueira por algum problema do passado. Jesus chegar e dizer, não, eu não vou curar a ti porque tu fez isso, isso e aquilo. Não, ele não fez isso. Ele nos ensinou a amar a todos sem distinção. Então, como é que a gente sabendo de tudo isso, por que nos é difícil, né? Era só simplesmente fazer aquilo tudo que Jesus nos ensinou. Mas é claro que nós estamos numa caminhada. E essa caminhada de agora vai nos permitir que nós também nos perdoemos. Porque se eu preciso amar o próximo como eu amo a mim mesma, eu preciso também entender que o outro é como eu. E se ele tem imperfeições, é óbvio que eu também tenho. Então, se eu tenho imperfeições, eu preciso me perdoar. Porque quanto mais crítica eu sou, mais problemas, mais sofrimentos eu tenho. Então, muitas vezes, a gente fica negando o outro irmão que nos traz dificuldades, que nos traz desafios de relacionamento. Porque ele é crítico, porque ele não perdoa, porque ele passa por cima de todo mundo, porque ele quer derrubar os outros para se promover. Então, a gente não perdoa, mas a gente esquece que esse irmão também é nosso irmão, tem imperfeições, muitas vezes é aquele mais sofrido do que nós. Por isso faz os outros sofrerem. Então, é nessa cadeia, né, de alimentação do pão de Jesus que a gente vem buscar aqui força. A gente pede para Ele. E é isso que a gente faz nas nossas orações. Pedir força para continuar o caminho que não é fácil para ninguém. Às vezes a gente olha a grama do vizinho, sempre ela é mais verde, né? E a gente acha que a outra família é muito mais legal do que a nossa. E eu já disse isso aqui antes, né? Numa outra oportunidade. Então, quando a gente começa a fazer ações de caridade, ações de benevolência, a gente vai começando a deixar de olhar o próprio umbigo e vamos começar a conhecer as dificuldades dos outros. Essa é uma ação de sair de si para ir em busca do próximo. E aí a gente vai aprender várias coisas, né? Principalmente que fazer benevolência, fazer ações de caridade vão nos fazer muito bem. E é por isso que os irmãos de vocês, quando vêm aqui na Casa Espírita, às vezes demoram para voltar para casa, ficam mais e mais tempo, porque é uma ação prazerosa. Essa ação, e eu não falo só por mim, né? Mas eu falo também de uma pesquisa que saiu no Reformador. Deixa eu achar aqui. Essa pesquisa vai mostrar o impacto positivo da caridade
no cérebro em exames de neuroimagem cerebral. É o caso do trabalho do Dr. Ascenso, que está na revista Saúde da Alma, numa edição tal, e daí tal, da editora Ana, no qual o autor postula o envolvimento de voluntários engajados em ações de caridade, movidos, pelo autêntico sentimento de compaixão. E essas ações de caridade, elas são, através dessas imagens em exames de ressonância nuclear magnética, mostraram que há um envolvimento com a parte frontal do cérebro. E essa parte frontal está relacionada aos sistemas de recompensa. Então, a pessoa que realmente faz a caridade, ela logo já sente um prazer enorme por estar fazendo isso. Então, ela está ligada às sensações, ao prazer sensorial e ao prazer sensorial. Então, ela não é uma coisa apenas poética, né? É o legítimo prazer de caridade, porque as estruturas cerebrais estão envolvidas verdadeiramente. Olha que interessante. Então, quando a gente começa a fazer estágios, eu quero me envolver numa ação voluntária, isso tudo é muito válido, porque esses estágios são a nossa iniciativa, né? Primeiro a gente dá um passo, depois dá outro, e assim vai indo, e a gente vai se engajando cada vez mais. Então, a gente pode se lembrar dos nossos irmãos que são conhecidos mundialmente, que fizeram, dedicaram-se à sua vida sem sacrifício, porque aqui a gente pode perceber que o sacrifício de fazer a caridade, então, não é um sacrifício. Se a gente tem a recompensa logo no momento em que faz, e essa recompensa é de prazer, então não existe sacrifício, existe renúncia. Mas a renúncia, ela está ligada ao amor. O sacrifício está ligado àquilo que eu estou perdendo por estar agindo no bem. Ou seja, quando eu penso em sacrifício, eu estou voltada para o que eu estou deixando para trás, e não o que eu estou ganhando. E está ligada para o meu futuro, né? Então, o meu sistema de recompensa está na parte frontal do cérebro, que eu ativo quando eu faço um bem. Então, a gente lembra de Chico Xavier, a gente vai lembrar de Divaldo, que não foi também, como eu citei antes, não era ele que tinha dinheiro, não era ele que tinha poder de hoje ter a escola que ele tem, com mais de 600 filhos adotivos, e criou aquela mansão do caminho, que é um espaço enorme. Foi com o quê? Com a ajuda de várias outras pessoas que também quiseram, assim como ele, agir no bem. Então, a gente pode se juntar e fazermos as nossas ações voluntárias em prol do bem maior para todos, e assim sairmos, né, de nós, e também procurar incluir todos aqueles que nos são difíceis. E essa, então, é a condição de estarmos sendo salvos, porque a nossa salvação não está mais naquela ideia do céu e do inferno, né? Que as nossas religiões do passado nos ensinaram. Não, a nossa ideia de céu e inferno, hoje a doutrina espírita nos ensina que o céu e o inferno nós podemos visitar todos os dias. No momento em que nós deixamos a nossa vibração cair, quando nós pensamos negativamente, quando nós pensamos sem amor em relação aos outros, a nossa vibração cai. Então nós visitamos o inferno. E no outro momento, quando nós fazemos as nossas ações no bem e queremos incluir todos os irmãos numa ação conjunta, nós estamos indo ao céu. Porque justamente a gente sente o prazer, que é a felicidade. Não existe felicidade sem fazer o bem a todos, né? Sem distinção. Então era isso, meus irmãos. Muito obrigada pela atenção de todos. Que tenhamos uma ótima semana em direção à caridade verdadeira e inclusiva. Muito obrigada. Que assim seja.